Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Juntos aqui, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos, pedimos sempre aos amigos que curtam o canal do YouTube, que acionem o sininho para serem avisados dos vídeos que são postados, que também possam curtir os vídeos e compartilhar, sempre agradecemos. A nossa mensagem de hoje é a mensagem de número 57. E o título desta mensagem é Dinheiro. Dinheiro. O versículo destacado por Emmanuel é um versículo da carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 6, no versículo 10, nos diz Paulo: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores, né? Atravessaram a si mesmos como uma lança, não é? Que atravessa, que fere profundamente. E isso trazendo a essas pessoas muitas dores. E aí nós sabemos, não é? Que não o dinheiro, mas esse apego, né, essa obsessão por posses, pode sim levar a pessoa a fazer mau uso do seu livre-arbítrio e dessa forma se comprometer com expiações, muitas vezes dolorosas, que envolvem privações no futuro, não é? Emmanuel explica o versículo de Paulo da seguinte forma: Paulo não nos diz que o dinheiro em si seja flagelo para a humanidade, que acabamos de falar. Aliás, falamos inspirados aqui pelo nosso Emmanuel. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto. Jesus vai falar do dinheiro algumas vezes, contribuindo para a nossa compreensão, a fim de que ela se dilate, né, de que ela se amplie. Recebendo certos convites do povo, que lhe apresenta determinada moeda da época, né, Jesus foi apresentado a uma determinada moeda que tinha a efígie do imperador, né, na coroa tinha lá o rosto do imperador romano, e então Jesus recomenda que o homem dê a César o que é de César. E ele complementa dizendo que também se dê a Deus o que é de Deus, exemplificando o respeito às convenções humanas. Então, quando ele diz dai a César, vendo a moeda, não é? Se a moeda está com a efígie de César, então é lícito, porque a pergunta capciosa que fizeram a Jesus para tentar mais uma vez pegá-lo, não é? Numa resposta comprometedora, é se era lícito pagar imposto ao imperador romano. Claro, os judeus eram um povo conquistado e eram obrigados a pagar tributos ao conquistador, no caso, ao imperador do império que conquistou ali aquela região. E eles eram, claro, não gostavam nada. Ali estavam eles com eles mesmos, não é? E fizeram essa pergunta: é lícito pagar imposto ao dominador? Ele foi e pediu, por favor, deem-me cá uma moeda, mostrem uma moeda. As moedas que circulavam em todo o Império Romano tinham a efígie do imperador. Ele pergunta: quem é? O imperador romano. É César. Então,
Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Então, uma coisa não se confunde com a outra. As coisas que precisamos respeitar no mundo material, os compromissos, não é? o recebimento pelo trabalho justo, tudo isso é perfeitamente legal, não apenas na justiça dos homens, mas também na justiça de Deus. Mas a questão é que isto que ele fala, que Paulo vai falar, não é? Sobre esse amor ao dinheiro, é uma outra coisa. É quando nós vamos muito além das convenções humanas, quando as nossas paixões, quando a nossa ganância, quando o nosso egoísmo de queremos só para nós e muitas vezes atropelarmos outras pessoas para termos o vil metal, não é? O dinheiro, vamos pagar um alto tributo à justiça da nossa própria consciência, onde lá estão as leis de Deus. E continua o nosso Emmanuel dizendo outros dois exemplos, não é? Numa de suas mais lindas parábolas, Jesus emprega o símbolo de uma dracma, uma moeda perdida. Uma série de 3 parábolas que ele fala da dracma perdida, da ovelha perdida e a parábola dos 2 filhos. Então, dizendo que quando se perde algo valioso, não é? É justo que se cuide das coisas valiosas e busque, vamos dizer assim, reconquistá-las, né? Achá-las. O dever daquele que cuida, né? Porque a moeda era da mulher, a ovelha era do pastor, né? E os 2 filhos, que eram do pai, os seus filhos. E aí, então, ele fala do último. Nos movimentos do templo, Jesus aprecia o óbolo, ou seja, aquela pequenina oferenda em dinheiro que a viúva dá ao templo, né? Naquela passagem em que os homens ricos jogavam aquelas moedas no gasofilácio, que era o recipiente das doações, e aquelas moedas faziam um barulhão, e eles gostavam disso, né? Porque, olha como eu doei, né? Como fiz oferendas grandes no templo. Aí chegou aquela senhora viúva e deu 2 moedinhas. E esse era o óbolo dela, era aquele do nada. E Jesus diz que o que ela dava valia muito mais do que o que eles davam, porque eles estavam dando do que lhes sobrava, e ela dava tudo o que tinha. Então também aí mostra esse sacrifício por algo que se acredita. Então ele destaca também esse uso do dinheiro. E continua o nosso Emmanuel dizendo: o dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, quando damos mais valor às coisas materiais, que ao nosso mundo moral, que é o mundo verdadeiro, que é o mundo que levamos conosco para o nosso retorno à espiritualidade, e não levaremos absolutamente nada do que é material, que é apenas emprestado, cedido temporariamente por Deus, e somos assim os mordomos do que Ele nos dispensa para o nosso próprio crescimento, não é? Emmanuel continua dizendo: o homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, ou seja, não há mal nenhum em se ganhar dinheiro, em se trabalhar para ganhar dinheiro, em se ter uma casa que acomode a família, né? Em se ter as coisas para que se possa ter uma vida condigna aqui no mundo material. Então, o homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso
de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo essas almas a desvios da luz eterna, porque cria-se uma enorme inversão de valores e passa-se a acreditar numa inverdade. E quando se chega no mundo espiritual, se desilude. Mas só se desilude quem se ilude. Então o homem se ilude com as questões materiais, como se fosse ficar aqui para toda a eternidade, e não vai, ninguém vai, e não colocamos em primeiro plano, no caso, o homem ainda deste mundo de provas e expiações, não sou eu, o fulano, o cicrano, o beltrano. Estamos falando aqui do homem que habita este mundo de provas e expiações, que nós precisamos estar muito vigilantes. E ainda não podemos dizer, nada, esta água eu não bebo, nesta casca de banana eu não escorrego. É muito fácil a gente olhar para o outro que está caindo e dizer, ele caiu, tá vendo? Invigilante, se fosse eu não caía. Será? Será? Então nós precisamos manter sim a nossa vigilância, exatamente para que não caiamos, seja em que setor for, seja em que setor for. Daí a importância da prece, que é um importante sustentáculo nos nossos propósitos e na manutenção da nossa vibração mais alta, para que nos mantenhamos mais facilmente em contato com os mentores, com os amigos, com o nosso anjo guardião. Então, levar o dia com calma, desacelerar, viver um dia de cada vez, evitar o medo, a tristeza, a irritação, né? Evitar exatamente esses estados de alma, o ressentimento, esses estados de alma que deprimem a vibração, ela cai. Não nos é favorável isso, porque nos coloca vulneráveis mentalmente. Kardec pergunta aos espíritos, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? E ele diz que, de ordinário, são eles que nos dirigem, muito mais do que podeis imaginar. Então, sendo assim, é importante que nós nos mantenhamos numa sintonia a fim de que esta influência nos seja positiva. Se nós ainda somos tão vulneráveis a influências, vamos nos esforçar e dizer, mas não tem ninguém aqui, imagina. A nuvem de testemunhas. Sintonia mental. Pensamento, você não precisa ver, você está ligado pelo pensamento das ideias que temos. Então precisamos ter ideias pessimistas. Em tempos de crise, muitas pessoas começam com a fala pessimista. A fala pessimista, e a fala pessimista, e a fala pessimista. Não podemos cair nessa armadilha. Claro que as pessoas estão falando por invigilância, claro que elas não estão ali imbuídas da consciência do que está acontecendo com elas. Mas se nós já temos essa consciência de que esse estado mental é um estado de cilada que nos deixa extremamente vulneráveis à influência de espíritos perturbadores e encarnados perturbadores também, precisamos estar muito atentos. Se alguém vier com palavra de desânimo, que a nossa palavra seja de bom ânimo. Está muito difícil, está tudo um caos, isso não vai dar certo. Não, vai dar certo sim. Mesmo que demore, nós somos imortais. Quem tem pressa? Tem pressa, que absurdo, estamos isso, estamos aquilo. Vamos manter a confiança, Jesus está no leme. Mesmo que também seja para que ouçamos isto. Vamos ouvir isto que nós estamos falando. Porque sim,
Jesus está no leme. Sim, a nossa barca não é uma barca à deriva no meio do oceano. Jesus está no leme. Ai, mas a tempestade está castigando. Vamos lembrar aquela passagem que Jesus está lá dormindo no barco e vem a tempestade e os apóstolos acham que vão morrer. E Jesus, nem te liga, continua lá dormindo. Por fim, eles não aguentam e vão acordar Jesus. Senhor, Senhor, vamos morrer. E ele levanta, os adverte quanto à pouca fé. Jesus estava no barco. E acalma a tempestade. Assim. Repreende a tempestade e ela para. Se existem tempestades na nossa vida, a espiritualidade superior não está alheia a isso. E ela vai parar quando for a hora de ela parar. E um fator essencial para que a nossa tempestade pare é que a gente aprenda por que está tendo uma tempestade na nossa vida, o que ela está tentando nos ensinar. O que esta tempestade está tentando nos ensinar. E se nos mantivermos atentos a isto, exercitando aprender o que a tempestade quer nos ensinar, mais rapidamente ela vai embora, porque ela terá cumprido seu papel. Deus não é torturador, não vai deixar uma tempestade inútil na vida de qualquer um de seus filhos. Então, uma vez cumprido o papel da tempestade, ela vai embora. E nós levamos o ganho da experiência. Ah, mas fulano morreu com aquela doença. Ela não foi embora, a tempestade. Claro que foi. Quando ele desencarnou, para onde foi a doença? Foi com o corpo, foi embora. Então passou a tempestade, porque de qualquer forma nós vamos ter que sair daqui um dia, não vamos? De uma forma ou de outra. A gente vai ter que sair daqui um dia. Ah, eu queria morrer como um passarinho, eu queria morrer como não sei o quê, a gente pode pensar no que quiser. Mas a forma como a gente vai desencarnar está lá no nosso planejamento reencarnatório. Já foi escolhida, nosso livre-arbítrio já atuou nisso. Vamos confiar um pouco na nossa própria decisão quando fizemos lá e participamos do planejamento reencarnatório. Então isso já está. Os espíritos dizem que o momento mais certo das nossas encarnações, os dois momentos mais certos das nossas reencarnações, é o momento do nascimento e o momento da desencarnação. São os momentos mais certos. É claro que precisamos cuidar das nossas forças anímicas, né? Das nossas energias, a fim de que a gente possa desencarnar quando do planejado. Lembrando o caso do próprio espírito, André Luiz, que foi considerado suicida. Por quê? Suicida indireto. Porque ele desperdiçou as forças anímicas em excessos, poemias e etc. Então vamos cuidar bem das nossas energias anímicas. Continuando aqui, indo então para a conclusão, Emmanuel diz: o dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, então aquele dinheiro honesto, que só a tua consciência pode analisar a caridade divina, claridade divina e pouca claridade visual, não é? Então vou repetir. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Então, o dinheiro ele está colocando como nosso amigo, que busca uma orientação sadia, ou seja, um gasto profícuo, um gasto
razoável para as nossas necessidades. E o conselho humanitário, que também possamos usar os nossos recursos financeiros, não é? Para também, sempre que possível, estender o bem, lembrando lá da nossa viúva e do seu óbolo ali naquele momento, como Jesus nos revela. E ele diz por fim assim: responderás a Deus, dá conta da tua administração de Jesus, responderás a Deus pelas diretrizes, livre-arbítrio, quem coloca a diretriz nos contextos da nossa vida somos nós. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres o dinheiro. E ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Então, se colocarmos o dinheiro materializado, ou seja, em coisas deste mundo que representem iniquidade. Então ele fecha com uma advertência. O que nunca é demais, advertência vindo do alto, nunca é demais. É sinalização na estrada. Nossa vida é estrada. Eles vão colocando, os bons amigos, sinalização. Cuidado, curva, desacelera. Pé no freio. Pé no freio é o que mais tem na estrada. Não corte. Deixa o coleguinha andar na estrada. Não atrapalhe o coleguinha. Então, tem algo que ele diz aqui que a gente ainda gostaria de falar aqui com os amigos. Vejamos bem. Quando ele diz: o dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina. Porque as coisas estão acontecendo na nossa vida. Vem um dinheiro ou falta um dinheiro. Só nós lá dentro podemos ajuizar do uso ou dos sentimentos que temos à falta da presença temporária de dinheiro na nossa vida. Então, lá dentro de nós, só quem vai nos ver além da nossa própria consciência é Deus. Então, se o dinheiro vem e alguma coisa escusa, ninguém vai saber. Como eu recebi isso? Não, ninguém tem que saber que veio assim, assim, assado, cozido e frito. Ou então vem à minha mão o dinheiro e eu faço uma coisa errada também, assim, assim, assado, cozido e frito. E eu digo assim: não, ninguém está sabendo, ninguém nunca soube. Como assim? Deus não sabe? Então, é isso que nós precisamos analisar, a claridade divina, porque para Deus nada está em oculto. Nós somos totalmente transparentes para o Pai. Então, a gente gostaria só de concluir com isto e agora nos juntando aos amigos para a nossa prece. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pela Tua presença, pela presença do nosso anjo guardião, Senhor, pelas advertências benditas que recebemos como sinalizações valiosas para o nosso caminhar. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa, Senhor, também os nossos afetos que já foram para a pátria espiritual. Abençoa, Senhor, a todo o nosso irmão de humanidade, principalmente aquele que esteja em sofrimento, aonde quer que se encontre, na carne ou no mundo espiritual. Que a Tua paz esteja em nós, querido Jesus, e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, queridos amigos, amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.